Oi, eu sou o Fernando Mulan, sou partner da Sponsorbi e estou aqui gravando esse vídeo após o nosso primeiro dia do evento efetivo da NRF 2023. Acabo de chegar do Javits Center enquanto faço essa gravação, que você vai ver em formato assíncrono, no seu tempo, do seu jeito, do seu formato, da melhor maneira, mas que é uma das belezas do nosso mundo digital. Mas de fato muito contente com o que vivi, porque a delegação brasileira cada vez fica maior. Hoje, eu soube informalmente que talvez tenhamos tido 2.000 brasileiros que vieram, então são várias delegações, são vários grupos que vêm de estudos, são ex-executivos, executivos do setor, líderes da indústria toda, que fazem com que o nosso país tenha a segunda maior representatividade, depois dos Estados Unidos, obviamente, e num evento que congrega aí 75 diferentes países, milhares, dezenas de milhares de pessoas todos os anos. É impossível você conseguir acompanhar todas as palestras, ou mesmo muitas das palestras, e ver todos os stands, e conhecer todas as pessoas com quem você quer falar ou tem que falar nesse espaço de tempo. Isso faz com que seja fundamental, porque não somente a gente procure fazer uma curadoria, um planejamento prévio das visitas, e isso eu tenho feito aqui, e ao longo dos próximos dias nós vamos começar a digerir o que de fato fica de suco aí, desse extrato de tudo que foi compartilhado da NRF. Eu comecei o dia muito cedo, então procurei, fiz questão de chegar para a primeira palestra no início da manhã. Normalmente eles fazem no quinto andar o que eles chamam de Keynote Speakers. Keynote Speakers em inglês, nos eventos internacionais, são os palestrantes-chefes, são aqueles palestrantes como se fosse uma loja âncora de um shopping, ou aquela atração num show de música, a atração principal. Então o Keynote Speaker, ele é uma executiva, um executivo, alguém que realmente tem algo muito relevante para falar e que a própria curadoria da organização selecionou para colocar num palco que poderá impactar mais pessoas e que, a princípio, deveria transmitir algumas mensagens, conceituais, técnicas, etc. Então a gente sempre presta muita atenção nesse tipo de palestra. O primeiro dia, em termos de palestras dos Keynote Speakers, foi um pouco decepcionante. A gente ficou com a impressão que esse primeiro dia as palestras gerais foram fracas, foram palestras que decepcionaram um pouco comparadas com outros anos de conteúdo da NRF. Então o que eu tirei de extrato aí que eu posso compartilhar já nesse momento como primeira impressão, como eu vim comentando, para vocês. Primeiro ponto, o varejo americano ele deve continuar crescendo, está extremamente pressionado, tensionado pelas logísticas, problemas de logística, pelos problemas de logística, por todas as questões de cadeia, de supply chain, pela inflação, por um consumidor que cada vez mais fica exigente com onde põe seu dinheiro, como põe seu dinheiro e quer cada centavo de desconto. Dessa maneira, a abertura do evento foi se dar uma palavra muito forte. O presidente do Walmart é o presidente da NRF também, e ele começou com um agradecimento quase motivacional a todos os participantes da indústria, comentando um pouco das grandes questões que vocês sabem que aconteceram nos últimos anos e que eu não sei se a gente se dá conta o quanto foi difícil para os executivos do setor, principalmente o varejo alimentar, e quanto todas essas empresas realmente foram fundamentais para que a gente inclusive estivesse aqui hoje, sobrevivesse e se reinventassem, Então isso foi o primeiro tom de agradecimento. O varejo é feito por pessoas, agradecemos essas pessoas, o que levou à segunda palestra, que foi um bate-papo com um professor de Harvard, negro, que falou muito questões inclusive de inclusão e diversidade, mas principalmente passou um recado positivo, um tom motivacional para falar com as pessoas que tempos ainda tão difíceis, não vamos ter um ano fácil em nenhum lugar do mundo. A gente já tinha comentado sobre isso no primeiro vídeo que fizemos, a gente viu isso inclusive na ONU, quando estivemos lá, mas que não é para esmorecer e manter a positividade, porque as coisas vão passar como sempre passam e as coisas vão ficar melhores. Pois bem, após essas palestras que tinham um caráter muito mais de dar o tom, a gente teve 2 painéis de debate que não construíram muita novidade, mas que trouxeram alguns conceitos que sempre não custa relembrar. Foram 2 empresas que sofreram muito com a sua fraca digitalização, mas que foram selecionadas para começar o evento. Particularmente, falamos com Saks Fifth Avenue, são 2 varejistas, lojas de departamento muito grandes aqui nos Estados Unidos. Saks Fifth Avenue e Macy's, que a maioria dos brasileiros e brasileiras que vieram para Nova York conhece. E nós tivemos os CEOs dessas 2 organizações, uma mulher e um homem, comentando um pouco de como foi os últimos anos de desafio. Algumas palavras-chave para vocês, então, que saíram desses bate-papos. Relacionamento com o consumidor é fundamental. A integração omnicanal de digital com o físico é essencial. Sem isso não tem fidelização, sem isso não tem mais, o cliente não aceita mais, principalmente a geração Z, não aceita mais relacionar com essas marcas. Como são varejistas de moda, falaram muito da agilidade e do relacionamento em
toda a cadeia de valor, em particular com os fornecedores, para mudar coleções de uma forma dinâmica, extremamente influenciada por redes sociais como o TikTok e o Instagram, em tempo quase real, com os desafios todos de ruptura de cadeia, com a necessidade de manter a lucratividade. Então isso foi muito importante, foi muito falado. E alguns pontos de remanejamento de posições físicas para poder capitalizar em locais de fluxo maior, em que as pessoas também estivessem fazendo sua jornada digital integrada. Então isso foi muito conversado, dentro de outros temas que a gente vai abordar aí no material que a gente vai preparar depois para os nossos clientes, né? Escolhi fazer uma palestra bastante interessante com a Forever 21 e a Hollister, para falar um pouquinho como é que eles trabalham com a parte de influenciadores. A gente tem alguns clientes que trabalham muito forte em social commerce, e essa questão de gestão de influenciadores é sempre muito delicada, muito crítica. Você trabalha com um mega influenciador, trabalha com um nano influenciador, qual o grau ideal? Então eles contaram um pouquinho das suas recomendações, mostraram uma visão de funil bem interessante para poder trabalhar essa estratégia, alguns insights que valeram a pena. Eu achei bem interessante a palestra. E eu acho que a palestra que para mim foi muito interessante, assim, uma das melhores, provavelmente, de todo o evento, e não é o primeiro ano que essa palestrante vem. A Kate, ela representa a consultoria dela aqui sobre tendências, tem vários estudos e análises importantes aí, não especialmente do varejo, mas que têm sido muito ouvidos pelos especialistas do setor. A gente já tinha tido a orientação antes de vir que essa palestra era imperdível, e de fato foi. Ela mostrou um pouco dessa visão dos 3 grandes problemas que estão afligindo a humanidade. Ela definiu como os 3 Cs. Covid, que já está passando, mas está deixando seus impactos não só do pós-Covid na saúde, mas de vários temas que afetaram drasticamente até a equação de poder no mundo. O segundo C, conflict, que é conflito, não só a guerra da Rússia com a Ucrânia, mas várias questões decorrentes e impactos macroeconômicos que vieram dessa questão. Falou bastante sobre, inclusive, a questão de minerais raros, que são fundamentais para a economia de baixo impacto, e isso tem um grande gap no mundo de produção, de distribuição. Isso vai ser um fator limitante. E falou também do terceiro C, que para ela é a visão pior, é mais complicado, é o C que temos que estar mais atentos. Estamos num ponto, muito perto de um ponto sem retorno. Isso também foi muito falado na ONU, que é o climate change, que é a mudança climática, tá? Porque ele impacta tudo. Vai surgir mais doenças, porque o clima está mudando, novas pandemias, vamos ter aí questões de custo de infraestrutura, com vários problemas gerados, inclusive em energia. Mostrou aqui Califórnia, Texas, estados que tiveram questões climáticas extremas que fizeram que houvesse uma disrupção nos serviços para os consumidores e nas cadeias de valor. Então, esses 3 Cs, ela foi elaborando bastante nisso. Essa palestra realmente acho que vai ser bastante comentada. Ela foi elaborando sobre eles e deu 3 soluções para que as empresas possam se preparar para esse futuro. Nós estamos entrando numa era de centralização, né, concentração, para uma era de descentralização resiliente, como ela chamou. Então você vê que depois da Covid, todas as empresas aprenderam, muitas coisas no mundo foram se concentrando ao longo das últimas décadas para gerar eficiência, economia de escala, e isso não constrói uma rede resiliente que aguenta esse tipo de mudança do mundo bunny, um mundo frágil, ansioso, não linear e cada vez mais ininteligível pelo cidadão comum. Então essa seria a primeira solução. Ela falou bastante em adição a isso, num conceito que eu gosto bastante. Nós estamos entrando na era da dopamina, ou seja, como o digital está criando soluções que permitem que a gente sempre mantenha o consumidor em realidades imersivas que façam experiência com as marcas e com as suas próprias vidas serem cada vez mais integradas, físico e digital, de uma maneira até então impensada na humanidade. E um terceiro conceito que para mim foi o mais legal, ela mostrou as questões que a gente sempre faz, né, na parte de economia sustentável, sustentabilidade. A gente costuma trabalhar muito com a questão de compensação. Por exemplo, você compensa o carbono, todo o impacto ambiental que a sua cadeia de valor gera, e a partir disso você planta umas árvores, faz alguma forma de compensar. E na verdade agora a gente tem que fazer ela usou uma outra palavra, que eu não vou me recordar agora, mas na verdade o conceito é muito poderoso, que é ter todas as empresas atuando ao longo de cada etapa, compensando o seu impacto social, ambiental, integrar as agendas realmente a ESG, né, a economia, com o ambiente, com o impacto social, e tudo isso revertendo cada vez mais em soluções aí, integradas à comunidade. Se fala sempre muito de comunidade, impacto local, isso aqui é muito forte, diversidade são questões muito fortes.
Então essa palestra foi muito legal, tem várias coisas aí que a gente vai pouco a pouco digerir e passar para vocês. E por fim, eu fui numa palestra sobre metaverso, um painel com Roblox, com Tommy Hilfiger, com várias marcas de moda que estão usando o metaverso de uma maneira mais concreta, como que elas experimentaram, como criaram uma cultura de teste e aprendizagem, fundamental, como falaram com os criadores de conteúdo no Roblox para definir seus posicionamentos de uma maneira que fizesse sentido na plataforma, como integraram isso com seus negócios. Então foi um painel muito bom, muito rico, muita coisa veio desse painel, muita gente também, um painel um dos mais cheios do dia. E aí vi outras palestras mais verticais, mais específicas, interessantes para quem trabalha com e-commerce. A gente vai tentar consolidar tudo isso ao longo dos dias e trazendo um material bastante sucinto e bacana para vocês. Então espero ter conseguido transmitir um pouquinho mais o que foi. O vídeo ficou um pouco mais longo. A gente vai fazer várias pílulas de conhecimento ao longo dos próximos dias, mas o objetivo total aqui é ajudar. Ver que eu cheguei do evento, ainda nem troquei de roupa nem nada, justamente com o propósito de compartilhar, multiplicar, dividir, tentando esquecer o mínimo ao fazer esse vídeo aqui para gravar para vocês em nome da SponsorBee. Então muito obrigado, a gente vai nos acompanhando, e qualquer dúvida, comentário, sugestão, só dizer. Até mais.